Fala galera, semana do wildcard iniciou, semana do wildcard finalizou e com ela tem análise de jogada como sempre, né? E essa semana eu trouxe essa jogada aí que chamou bastante atenção da galera nas redes sociais para explicar um pouco como funcionou a ideia do Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo do Kansas City Chiefs, ao mandar a sua defesa fazer essa dancinha, né? Claro que não é uma dancinha, é uma movimentação pré-snap, que é para matar a leitura do Tua. E isso foi genial, tá? Isso foi uma jogada de mestre. E eu vou explicar como que funcionou e por que matou a leitura do Tua. Bom, a gente está aqui no início da jogada. Vamos falar primeiro sobre o ataque e depois a gente fica direto com a defesa. A gente está vendo que o ataque está numa 3-1, né? Ou seja, tem 3 recebedores de um lado, um recebedor solo no outro. E aí, a gente observa agora para a defesa, que a defesa basicamente ela tá já mostrando que vai marcar em pessoal, né? Até aí tá tudo bem, praticamente todo mundo em press. Um corner só tá em bail mais ou menos porque ele respeita o wide que ele vai enfrentar, né? Ele sabe que não é tão mais rápido do que o wide out, né? Então, ok, tá tudo bem, é posicionamento para snap. Em main você não precisa ficar em press o tempo inteiro, tá? E aí, bom, dito isso, a gente vai para os dois safeties, porque eles são um ponto-chave nessa leitura pré-snap, como eu falei. Logo no início a gente percebe que parecia ser uma cover 1 robber. Mas André, o que é uma cover 1 robber? Calma que o Limas vai te explicar. Bom, a cover 1 robber é basicamente a cover 1, né? Ou seja, um safety no fundo do campo. E nesse caso o outro safety, o strong safety ou free safety, depende de como você queira e quem é melhor cobrir no fundo do campo no seu depth chart, ele cobre a zona hook, que é essa zona do meio do campo, tá? Então assim, um safety ele sobe, vai para o fundo do campo e cobre o meio do campo com uma zona única, e aí auxilia o seu corner que tiver o recebedor indo para a rota mais longa, né? Ou se algum recebedor ataca o meio do campo, e aí é dele, tá? E as laterais ele ignora. E o outro fica no meio do campo marcando uma zona curta. Caso algum recebedor ataque essa zona curta, ele vai lá e ataca também, tá? Dito isso, até aí tudo bem. E aí depois rola essa girada aqui, né? E aí ficam os dois safeties como se fosse uma cover 2 main. Ou seja, tem dois safeties no fundo do campo, cada um vai marcar uma metade do fundo do campo, né? Vai dividir o campo em duas partes. E ok, até aí tudo bem. Só que aí rola uma outra inversão, né? Onde o safety que estava na zona curta, ele agora vai para o fundo. E o que iria marcar a zona funda, ele vai para o curto, né? Exatamente para matar essa leitura do Tua e ele não perceber que pode ter mudado de novo. Ou ter continuado para uma cover 2, né? Ele simplesmente ainda tá naquela, bom, parece ser uma cover 1 robber, né? Do jeito que os caras estão de novo. E aí que mata a leitura dele. Bom, rola o motion, né, como vocês podem ver. O nosso querido do nosso running back, né, a formação ainda continua com 3 recebedores de um lado, um recebedor do outro. E aí, quando o nosso querido running back ele começa a fazer o motion, os dois safeties se alinham no fundo do campo, né? Os dois estão ali já posicionados no fundo do campo, marcando uma cover 2 main, como eu falei. Dito isso, a gente observa que é uma fake screen, tá? Ou seja, o running back ele vai fazer o movimento de screen, um dos recebedores fica como se fosse para um bloqueio, tá? E aí, obviamente, se a leitura longa e média e curta do nosso querido Tua acabasse, ele teria o check down, que seria nesse running back, e aí tentaria realmente ganhar no screen, só que como é marcação individual, o screen não funciona, tá? O screen ele é bom contra marcação em zona e blitz, contra marcação individual, esquece, porque você não está desbalanceado, sempre vai ter alguém livre, tá? E aí, bom, dito isso, quando eu digo livre, é um jogador de defesa livre para taclear o jogador da screen, né? O jogador que está com a bola. E aí, dito isso, voltando, a gente percebe que rola uma drag no fundo do campo, outra drag no fundo do campo, ou seja, duas drags. Conceito de crossing routes, tá? Exatamente, é um bom conceito contra a cover 1. Robber, inclusive, é um ótimo conceito, porque você puxa o safety de um lado e aí fica numa individual do outro, né? Fica na marcação dupla de um lado, porque o safety vai ter que optar pelo recebedor mais longo ou recebedor mais curto.
ele vai ter uma marcação individual, só ele no mano a mano contra o corner. Normalmente ele tá na frente, ele tem a vantagem, né? Por mais que a marcação esteja aqui boa, se a bola fosse lançada no ponto futuro, o recebedor ele tinha chance de pegar essa bola. Contudo, porém, entretanto, era uma cover 2. E cara, a melhor maneira de você matar uma crossing routes é fazer uma cover 2, main ou básica, tá? Por quê? Como eu falei, você tem 2 safeties, eles cobrem o fundo do campo, né? Cada um com uma metade. E aí, quando esses recebedores, como diz no nome crossing, eles cruzam, né? Eles vão cruzar. Os safeties só esperam eles cruzarem para eles atacarem. E aí, quando eles atacam, matam a leitura do quarterback, tá? Então, essa é a melhor maneira de você acabar com uma crossing routes, botando 2 safeties no fundo do campo. E aí, na curta, né, que eu tinha falado, também o tight end tava com marcação. O tight end tava com uma marcação muito boa. Então ele não tinha para onde soltar essa bola. Todos os recebedores estavam muito bem marcados. Só que foi aquilo que eu disse, o Tua ele foi enganado pela própria leitura. E aí, quando ele percebe, já era, né? Ele vai e solta um overthrow. E esse overthrow cai exatamente nas mãos do safety. Por isso que foi uma ótima jogada do Steve Spagnuolo. Cara, ele acabou com a leitura do Tua, ele confundiu totalmente qual seria a leitura do Tua, né? Se seria uma cover 1 rover ou seria uma cover 2. O Tua sabia que ia ser uma marcação individual. O problema não é a marcação individual, é quantos safeties tem no fundo do campo. Esse é o ponto-chave, né? E aí acaba matando essa crossing routes, essa duas cross, né? Ou drags, você pode chamar do jeito que você quiser, as rotas têm esse nome. E aí, dito isso, nós vemos a interceptação acontecer. Cara, Steve Spagnuolo, nota 10, estrelinha pra ele, mente defensiva genial, principalmente nesse pré-snap, tá? Dito isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau.